Isso mostra para vocês que nós temos uma distinção muito importante entre o simbólico e o operacional. Porque vejam só que a gente usou ali verdadeiro e falso. A Elisângela havia usado direto o nome das pessoas como símbolo para fazer acontecer, porque ela teve essa facilidade, ela enxergou o padrão mais rapidamente. Mas o grande desafio é como é que eu consigo fazer o padrão se manifestar, emergir. E isso exige sujar as mãos, exige esse trabalho básico de organização. A maioria dos sistemas que param, que vocês experimentam que dá merda e que sai do ar, é porque faltou uma etapa de organização. A natureza dos sistemas é dar erro. A natureza dos sistemas não é funcionar. A gente morre no final da vida. A natureza é da zica no final. Então, o que a gente tem que ver é como é que a gente mantém o jogo acontecendo. Então, a gente tem que se organizar, se estruturar. Essa foto é de um filme que eu sempre esqueço o nome do filme, mas acho que é A Chave alguma coisa, não é? Não, acho que é As Aventuras de Hugo Cabret, que é um filme muito bacana, que tem no filme lá esse boneco, que é um autômato. Né? O autômato ele é um robô mecânico que faz uma coisa específica. E é muito interessante essa questão do robô mecânico, porque a gente tem uma longa tradição na história da humanidade de máquinas com engrenagens, né? que realizam algum trabalho. E chegou um momento em que a gente conseguiu realizar trabalhos que não eram puramente de operações de força, né? Não era apenas pesos e contrapesos para balísticas e coisas do tipo. Então, a gente passou a utilizar a mecânica, essas engrenagens, para trabalhar com símbolos. A invenção de Hugo Cabret. Esse o Diogo botou no chat aí. Esse é o nome do filme. E vale muito a pena você assistir esse filme, se não assistiu. É um filme super bonitinho, que mostra a inventividade do ser humano, né? E essa busca pela nossa capacidade de mimetizar, né? O autômato são um monte de engrenagens para tentar fazer aquilo que o ser humano consegue fazer, mas a gente não sabe como. Então a gente vem sempre buscando essa expansão, porque a última fronteira da expansão tecnológica é isso. É a gente conseguir algo capaz de pensar como a gente pensa, né? Por isso que tem toda uma trajetória aí de pesquisa. Agora a gente está vindo falar muito de inteligência artificial, mas está longe de ser de fato uma inteligência artificial, mas a gente já não trabalha no mundo das regras, a gente já trabalha no mundo dos padrões. O que eu quero dizer com isso? É que até então, ali, quando a gente estava mexendo na lógica, a gente estava trabalhando em regras, trabalhando, né, combinando as restrições para extrair qual é a regra resultante. Então, qual é a regra? A gente pegou ali, separou na análise, separou nas implicações, criou o modelo, preencheu, vários passos, né, construindo regrinhas para a coisa funcionar. No que a gente tem hoje de inteligência artificial, que é a sofisticação máxima da tecnologia, a gente ainda não tem inteligência real, mas a gente já não trabalha mais em regras, a gente cria um maquinário capaz de deduzir as regras. Esse é o grande lance, né? Então, a gente tem muitas coisas que são estatísticas. E essa distinção, né, essa sofisticação, estamos subindo de nível. E a gente vai, cada vez que a gente faz um progresso, a gente vai subindo de nível. Então, para situar vocês nesse momento histórico que a gente vive hoje, a gente tem que, de novo, olhar para trás. Porque existe intrinsecamente a evolução humana, né, não apenas o nosso desenvolvimento do indivíduo ou dos momentos do indivíduo, né, que é tem uns nomes bonitos para isso aí, que é a ontogênese e a microgênese, né? Que é quando você é criança, né? Minha filha está aprendendo várias coisas, então cada dia que ela aprende uma coisa nova, ela se torna uma pessoa diferente, né? Ao longo a vida dela toda é a manifestação da nossa história, porque a gente evoluiu geneticamente ao longo dos tempos. E a gente, então, no dia a dia, naturalmente está vinculado a toda a história da humanidade, certo? Que é a nossa filogênese, né? Que é todo o processo evolutivo que nos trouxe até aqui. Então, tudo está conectado e combinado, né? E a gente manifesta isso a cada dia que a gente acorda e é capaz de expressar aquilo que os nossos antepassados vêm tentando, tanto diretamente em termos de sobrevivência, de capacidade física, né, e permanência na Terra, quanto em evolução de conhecimento, que é quando a gente, né, aquela grande frase do Milton de subir em ombros de gigantes. Então, a gente está sempre considerando o nosso passado, os nossos antepassados, para a gente evoluir e deixar alguma coisa para frente, né? Isso é uma coisa intrínseco da dinâmica do tempo do ser humano. E isso é uma coisa muito doida, porque a gente começa a refletir, né? Dar espaço para a gente desviar do assunto e refletir sobre muitas questões existenciais. Mas no âmbito da tecnologia, a gente volta então, veja, saímos de 150 mil anos para passar ali na Grécia
2.500 anos atrás, e chegamos, né, viemos num processo para dar um salto de qualidade no desenvolvimento tecnológico, né, com o nosso amigo Blaise Pascal, né, que viveu ali de 1623 a 1662. É um cara que durou 40 anos e fez muita coisa relevante. E o Pascal, ele criou, vocês conhecem, já ouviram falar esse nome, quem estudou um pouquinho de matemática? Mas o Pascal, ele conseguiu criar a primeira calculadora, né, a primeira calculadora da história, calculadora que funciona sozinha. A gente já tinha instrumentos, tinha o ábaco, que era milenar, tinha ferramentas de auxílio a cálculo. O ábaco é exatamente a nossa tabelinha ali do nosso modelo de dedução lógica. Né? Um instrumento em que, em vez de eu lembrar dos números, eu manipulo os elementos para ele manifestar o estado da computação, certo? E o Pascal, ele criou a calculadora para ajudar o seu pai. Né? O pai dele trabalhava como coletor de impostos e ele precisava fazer muitos cálculos e os erros eram muito caros. E o Pascal criou uma calculadora mecânica. O que é relevante? Veja que ela é feita de engrenagem. Então, o software dela não existe, está impresso nas engrenagens. É como as engrenagens funcionam é que faz os números se deslocarem e chegar num resultado, numa operação matemática lá. Né? Então, o que acontece? É um esforço, olha só, imagina para o cara calcular cada detalhezinho dessa engrenagem. O esforço que não é, e montar a engrenagem. Ele é super custoso o esforço de construir uma máquina que faz uma coisa específica, a computação. Né? O cálculo dessas operações que ele estabeleceu nessa calculadora física, aí, nessa calculadora mecânica. Certo? Então, vejam que o que a gente tem hoje de calculadoras que são eletrônicas mudou o material, mudou a natureza, mas o que é feito, que é cálculo de alguma coisa, já vem de outras formas sendo manifestado ao longo da história. A questão toda é que a gente vai aumentando a sofisticação e eu quero mostrar essas sutilezas para vocês. Tranquilo até aqui? Faz sentido para vocês? Diz para mim no chat aí. Com esse progresso do Pascal, e veja que esse período, né, de 1500 para cá, quando veio toda a questão do Renascimento, aí entrou no Iluminismo, né, enfim, foi um boom de potência científica, né? A gente conseguiu extrair a ciência de dentro da filosofia e transformar isso em outras ciências, como a engenharia e tudo mais. Então, quer dizer, a gente criando cada vez mais abstrações mais sofisticadas para dar conta de criar impacto no mundo, de melhorar a nossa vida e dos nossos semelhantes. Né? E naquele período, esse período de 1600 foi um período muito fantástico. E no mesmo contemporâneo do Pascal, tem um outro cara que é o Gottfried Leibniz, que é um cara impressionante, porque ele é um matemático super versado, mas ele era advogado. E o Leibniz tinha um problema e tinha um sonho. Né? O problema do Leibniz é que, como nós, ele não era filho de ninguém com muita grana, então ele tinha que trabalhar. Ele não era um aristocrata. Ele não podia dedicar o seu tempo ao lazer da busca das questões elevadas da alma, né? Que é como a forma como ele expressa essas questões, né? Essa dificuldade. Então ele tinha que fazer o quê? Labuta, tinha que cuidar de burocracia, tinha que fazer um monte de coisa. E aí ele, como advogado, lidando com linguagem, lidando com essas questões, né, de regras, né, um ambiente de regras que se contradiziam, e ele tinha que criar as narrativas, né, os silogismos, são os caminhos lógicos que levassem ao resultado necessário e desejado. Ele vislumbrou o sonho de criar uma linguagem universal, né, que é a linguagem que formalizasse o conhecimento humano, né, para que com essa linguagem algo pudesse ser criado para operacionalizar a linguagem. Então veja, símbolo e operação, uma linguagem simbólica capaz de operacionalizar, ser operacionalizada por um instrumento, libertando o ser humano para atividades criativas. Olha que coisa maravilhosa esse sonho do Leibniz, né? Exatamente esse é o grande sonho. Depois, muitos séculos depois, né, em 1960 e pouquinho, um matemático descobriu que não é possível criar essa linguagem universal do conhecimento. Mas, ao mesmo tempo, a humanidade descobriu que não precisa, que a gente tem ferramentas, né, um conjunto vasto de ferramentas que tem um efeito semelhante a esse, que é o que a gente vive hoje no universo digital, né, onde eu consigo otimizar o meu dia a dia para que eu me liberte para as tarefas que são realmente importantes. Né? O grande lance que o Leibniz
não conseguiu fazer, ele perseguiu isso na vida, queria muito fazer isso, mas não conseguiu, eliminar a ambiguidade. E o problema todo da formalização é que você não permite ambiguidade. O que é formalizar? É tornar formal, né? E aí você não pode ter ambiguidade, então você não pode ter palavras que significam a mesma coisa, enfim. E ele chegou à conclusão que a linguagem universal, ela empobrece a linguagem humana. Ela perde qualitativos, né? Perde os tempos verbais, você precisa fazer uma coisa mais engessada. E olha que interessante, que a lógica ela é uma espécie de formalização do pensamento. E a gente está sempre falando que algo é, né? A prancheta é branca, né? Então eu estou ignorando quando que é, só estou dizendo que é, né? Então esse processo torna a necessidade de empobrecer a linguagem torna a coisa muito difícil. Por quê? Porque é como se estivesse trabalhando a sociedade, né? O coletivo humano, a humanidade em geral, ela precisa de toda essa sofisticação, porque a lógica ela não é suficiente para expressar tudo na nossa vida. Afinal, nós sentimos emoções também. As emoções são ferramentas super importantes que a gente não pode negar, né? Então, assim, às vezes, o tempo de reação de uma emoção é muito mais rápido e muito, no caso de um perigo, detecção de perigo, você nem pensa, você corre. Isso é uma emoção que te bota para correr. Então, isso é muito antigo, em termos evolutivos, e é muito importante a gente entender o papel dessas questões. Então, na verdade, o ser humano ele não é o que é apenas pela cognição, mas ele é o que é pelo conjunto da obra. Né? É ter essas duas grandes potências, a cognição humana com todo o aparato evolutivo da velocidade de reação pelas emoções, né? pelos os hormônios e coisas, né? São esses elementos que circulam no nosso organismo. Então, o interessante é que o Leibniz ele não conseguiu manifestar isso, mas ele fez coisas incríveis. Ele, por exemplo, ao mesmo tempo que o Newton inventou o cálculo, o Leibniz inventou um cálculo. Existe um livro incrível, chama-se A Guerra do Cálculo, não tem nada a ver com matemática, tem a ver com todos os conflitos que emergem da corrida pelo conhecimento. Né? E isso é muito comum na humanidade, porque de pessoas contemporâneas terem a mesma ideia, né? E implementarem de formas diferentes. É quase como se as ideias elas usassem os seres humanos, né, como vetores de teste, quase numa seleção natural, ver quem é que dá conta de manifestar essa ideia no mundo. Né? Então você vê que o estado, né, o estágio civilizatório que a gente está, cria necessidades, cria um momento propício para algumas ideias se manifestarem e surgirem. Né? E quanto mais liberdade a gente tiver na sociedade, na vida, maior a nossa capacidade de testar essas ideias para encontrar a verdade, porque é sempre uma busca daquilo que funciona para que a gente continue existindo. E veja que esse processo ele foi acontecendo e deu um salto, né? Um salto até o Charles Babbage, que de fato foi o cara que desenhou o primeiro computador. Ele não desenhou o primeiro computador mecânico, porque já naquela época já existiam computadores. Vocês sabiam disso? Que eram computadores humanos. Faz sentido isso para vocês? Existir computador humano? Não faz, né, Evelyn? Pois é. Naquela época, nessa época aí de 1700, 1600, na verdade, com a corrida pelo Novo Mundo, né, a expansão imperialista da Europa, fez com que a gente se lançasse aos mares. E a gente se lançando aos mares, o que aconteceu é que a gente passou a depender das marés. E as marés têm um comportamento errático que exigem cálculos muito sofisticados. E esses cálculos eram muito trabalhosos e feitos manualmente. Então existiam salas, prédios inteiros, só com cadeiras e mesas para pessoas sentarem e executarem parte daqueles cálculos repetidamente, né? Todo santo dia, para que o pessoal da Marinha tivesse acesso à tábua de marés, né, a movimentação, né, o posicionamento, identificar a latitude e longitude. Então, tudo isso era computado frequentemente. E quem ocupava a maioria desses lugares, né, desses postos de computação humana, eram as mulheres, que eram educadas em matemática, né, tinham todo um processo de preparo, onde elas, de fato, realizavam grande parte desses cálculos, enquanto os homens, a maioria deles, estavam lançados ao mar para buscar alguma coisa que existia além, né? Então, a cooperação entre todos os seres humanos sempre foi necessária para a gente realizar tudo. E nessa foto é interessante, veja que tem uma coisa marcante aqui, né?
essa máquina, ela é uma máquina que nunca foi realizada pelo Babbage, ele nunca conseguiu, de fato, construir ela, mas o projeto dela funciona. É uma máquina, veja o tamanho, da escala do tamanho do cara com relação ao tamanho da máquina. Era um prédio inteiro, essa máquina é uma máquina, um computador mecânico, de propósito geral. Só que os materiais eram muito pesados, muito inadequados para realizar, para implementar construir esse equipamento. E olha que interessante o nome do equipamento. É o plano 25 do motor analítico. É o motor analítico porque ele é para resolver exatamente o processo de computação daquelas análises necessárias das marés, por aí vai. E ele já era um computador de propósito geral. O primeiro computador programável. Depois, muito tempo depois, nos 1900 e pouquinho, foi até mais recente, final de 1900, os materiais já eram mais leves e uma universidade, eu não lembro, posso pesquisar para mandar para vocês, ela construiu essa máquina numa escala menor e a máquina funciona de fato. Então, veja que a visão do cara, ele gastou tudo que ele tinha, ele passou a velhice dele toda percorrendo a realização desse sonho e não conseguiu, mas deixou esse histórico. E escondido nessa foto, tem uma pessoa que é muito, muito importante nessa história toda, que é essa moça aqui, que está aqui olhando os papéis, né? Ela não é uma secretária, ela não é uma assistente, ela é a Ada Lovelace. A Ada Lovelace, ela é filha do Lord Byron, que era um poeta famoso da época. Veja que já é aqui 1815, 1852 que ela viveu. E ela não era simplesmente, ela era uma pessoa super estudiosa, era um gênio da matemática e ela trabalhava com Charles Babbage por interesse nessa questão do motor analítico e esse processo fez com que ela se responsabilizasse por implementar o primeiro algoritmo que se tem notícia. Então a Ada foi a primeira programadora como a gente conhece hoje. E isso, a galera fica assim, nossa, uau, então foi uma mulher que foi a primeira programadora? Foi, só que mais relevante do que isso, o que ela descobriu, o que ela refletiu sobre o processo dela de criar a programação, porque ela foi a primeira pessoa que percebeu que programação seria uma área do conhecimento em si, e não algo associado e amarrado à computação, à construção de equipamentos. E ela vislumbrou, né? Ela vislumbrou a sacada de que não seria necessário, que as máquinas não precisam ficar restritas a computar números, porque veja que naquela época tudo que a galera queria é fazer conta mais rápido, mas ela percebeu que não precisaria ficar só computando números. Você poderia computar qualquer símbolo. O que eu quero dizer com isso? Faz sentido para vocês? Quando eu falo assim, computar símbolo, alguém acha isso esquisito? É esquisito, né, Evelyn? Então, por que é esquisito? Porque a gente tem que pegar essa frase, essa declaração ousada e quebrar ela em elementos menores. O que significa computar símbolos? Ora, a gente sabe computar números, concorda comigo? Quais são os operadores de computação numérica, Evelyn? Puxa o microfone para me ajudar. Como boa financista, você manja de todos eles. Não. Nós temos quais as operações que a gente aplica em números? Soma, divisão, multiplicação, perfeitamente. Então, a computação de números é natural para a gente. Eu boto os números, faço uma operação e computo esses números. Só que agora, no nosso exemplo ali, da lógica, da prancheta, a gente computou premissas, não foi? A gente computou as premissas, fazendo uma associação lógica. Uhum. E na própria matemática, se vocês lembram bem, existem símbolos associados a números. Quando eu faço uma equação, eu tenho lá que o x² mais 2y igual a alguma coisa, e aí eu tenho que usar operadores para isolar os símbolos dos números e conseguir estabelecer qual é a relação daquele símbolo com aqueles números. Que é isso que aquele negócio lá que o professor mostrava para a gente, que a gente nunca gravou, da equação, é isso que a gente faz. A gente reorganiza aqueles elementos para estabelecer claramente qual a relação entre aqueles símbolos. Quando eu tenho o x num valor, qual é o y que eu vou ter do outro lado. O que a Ada percebeu é que você poderia deixar os números de lado e ficar só com os símbolos. Não precisa dos números, vamos trabalhar só com os símbolos. Vamos fazer a computação só dos símbolos. E com isso você conseguiria expressar toda sorte de abstrações humanas. Então ela entendeu que computação não é apenas fazer conta mais rápido, mas você conseguir manifestar o processo de raciocínio humano em alto nível de abstração. É incrível. E com esse processo, nesse período, com essa visão dela, isso é uma notinha de rodapé, gente. Eu li um livro sobre ela
E aí tem uma notinha de rodapé que menciona isso, que ela deixou ali. O cara botou uma frasezinha assim, solta, de uma frase que estava no caderno de rascunhos dela. E quando eu li aquilo, eu falei assim, nossa senhora, isso é para dar mais importante. Porque ela percebeu, ela viu 200 anos na frente. É isso que aconteceu. E aí 2 mundos colidem nesse período do tempo, né? O universo se chocou e uma coisa avassaladora aconteceu pelos anos lá do 1800. O que aconteceu foi que um britânico, e muita coisa interessante aconteceu no Reino Unido naquela época, o George Bull, que também era um ralador, não era filho de ninguém importante, ele era realmente um cara que trabalhava e brilhantemente conseguiu criar o que a gente chama de álgebra booleana. Esse cara, esse louco, ele conseguiu vislumbrar uma forma de manifestar aquilo que a Ada intuiu e criar todo um conjunto de operações para trabalhar junto com os números, com os símbolos. E isso é muito interessante porque olha só que o livro que ele escreveu é o estudo do princípio do pensamento. Olha onde é que o cara estava com a cabeça. Ele queria exatamente, né, ele trouxe a lógica para dentro da matemática. Ué, mas a lógica não estava dentro da matemática? Não estava. A matemática, ela era, na verdade, fragmentada em vários elementos. Ela era fragmentada em várias áreas. É como se fosse assim, sabe uma caixa de ferramenta espalhada no chão da sala? Imagina a caixa de ferramentas, você pega as ferramentas e espalha no chão da sala. A matemática era mais ou menos isso. Você não via uma interligação explícita entre cada parte, né? E aí o que ele fez, ele pegou os elementos da álgebra, que é feito para você calcular números, e ele mostrou que a álgebra não precisa de números. O que esse cara fez? Ele divorciou a aritmética da álgebra. A aritmética é toda a parte numérica, né? Quando somos número 1 mais 1 igual a 2, aritmética. A álgebra é quando eu coloco o símbolo, e aí ele separou, ele mostrou, olha, a álgebra não precisa dos números. A álgebra pode ficar restrita à sua simbologia e ter um domínio próprio, né? Então, isso é muito, muito revolucionário. E aí, quando ele falou isso, ele chegou um maluco e falou assim, calma aí. Deixa eu ver se eu entendi bem. Você está dizendo para mim que eu posso fazer, né? Que, na verdade, não é os números que levam até os símbolos, é os símbolos que levam até os números. E aí vem esse louco de pedra, que é o Bertrand Russell, que é um alucinado, um cara... O cara viveu quase 100 anos. Esse cara escreveu um livro em 1910. A gente descobriu o átomo. Acho que em 1905, esse cara publicou o livro. Foi naquele período ali. Chama-se Princípio à Matemática. E esse cara, ele unificou a matemática, redefinindo tudo que existe na matemática a partir da lógica. Então, o que ele fez? Ele inverteu o jogo. Em vez de trazer a lógica para a matemática, ele pegou a matemática e definiu ela toda em base de lógica. Então, ele consegue dizer o seguinte, não existe o número 2. O 2 é, na verdade, um símbolo que é resultante da sucessão de 2 números 1. Então, 1 e o outro 1, aí você tem 2. Então, ele pegou e reconstruiu a matemática toda. Cara, esse livro é gigantesco. É um calhamaço, assim, um troço assustador, assombroso. E aí, com isso, ele mudou o mundo. A coisa explodiu, porque... Naquele período, a gente já estava descobrindo, a ciência estava avançando num grau em que a gente já não tinha ferramental para isso. E aí isso criou uma busca incessante pela definição da vida a partir da lógica. E essa foi a cagada, porque a lógica não dá conta da existência humana. O ser humano é muito mais complexo. E a gente vê isso hoje, você vê que no passado, a nossa história sempre tem o lado bom e o lado ruim das coisas, né? E no passado da nossa história, o que acontece? A gente tem todo o nosso processo de tentar formalizar a vida, estruturar demais a vida, né? A gente teve aí ditaduras, teve guerras, numa busca materialista da existência, como se o material fosse o essencial, fosse tudo, na verdade, né? Porque essencial ele é, a gente precisa do material, mas a existência não se resume a isso. Então isso é um efeito que a gente nota isso até hoje. Por exemplo, quando as pessoas se apaixonam pelo intelecto, se apaixonam pelo conhecimento, né? E tudo que é tratar no âmbito da lógica, só que tem coisas na vida que não é uma questão de lógica. Você tem que levar em consideração a emoção, você tem que levar em consideração o que você sente, as circunstâncias subjetivas, né? A existência é muito mais complexa. A lógica é uma ferramenta para estender a nossa cognição, mas não para nos limitar. E isso é muito importante de compreender. Por isso que eu digo que a tecnologia, a gente tem que se apropriar dela, e não o contrário, certo? E com isso,
a gente acaba tendo, né? Eu vou extrair para a gente fechar agora um elemento essencial dessa dinâmica aqui, que são as operações lógicas que esse cara definiu. Ele definiu as operações lógicas, que é esse aqui, ó. Tem o sinal, em vez de usar o mais e o menos, como o George Boole tinha usado, que gerava muita confusão, ele criou outros operadores. Ele criou o chapeuzinho para cima, que é uma conjunção, é um nome pomposo e bonito, elegante, né? Uma conjunção que nada mais é que o E, ou, no caso, o AND, em inglês, né? A gente tem o Vzinho, que é uma disjunção. É um nome elegante, né? O que você está fazendo? Não, eu estou fazendo uma disjunção. Porra, você chega a dar um prêmio pro cara, né? Que nada mais é do que o ou. Nada mais é do que o ou. O inglês tem o or. Você tem o Vzinho com sublinhado, que ele é uma disjunção exclusiva, que também é super pomposo. Matemática adora essa porra de super coisas pomposas, né? Que nada mais é do que o ou o XOR, que é o exclusive OR. E você tem a negação, que é o not, que é o till. Aí assim, tá, Henrique, agora você está começando a viajar na maionese, não estou te acompanhando. Vai acompanhar. Quer ver? Vamos criar, com tudo que a gente já conhece e já viu até agora, vamos criar aqui, ó, vamos ver um exemplo do uso da conjunção. Eu tenho lá uma vaga de emprego. Queremos um funcionário que fale inglês e fale espanhol. Se chegar um candidato que só fale inglês, porque eu preciso que as duas premissas sejam verdadeiras para que no E a conclusão seja verdadeira. Agora o ou. Tem a vaga de emprego e diz assim, ó, queremos um funcionário que fale inglês ou fale espanhol. Se chegar um cara que só sabe inglês, pode ou não pode? Pode. Se o cara só sabe espanhol, pode ou não pode? Se o cara sabe os dois, pode ou não pode? Agora vamos olhar aqui a disjunção exclusiva. Vou botar aqui, ó. Evelyn possui 10 mil reais e deve decidir ou trocar de carro ou reformar a casa. Pode trocar de carro? Pode, mas aí não reforma a casa. Pode reformar a casa? Pode, mas aí não troca de carro. Então, para a conclusão ser verdadeira, um tem que ser verdadeiro, uma premissa é verdadeira e uma premissa é falsa. Se as duas forem verdadeiras, a conclusão é falsa, porque isso é uma impossibilidade. E se as duas forem falsas, também é falso, porque é uma impossibilidade. Então veja que quando eu trago esses nomes pomposos para o português, para a narrativa, para o que a gente já está conversando, fica fácil. Concorda comigo? E tem a negação, que a gente viu nos exercícios, né? Que quem gosta de rock não gosta de alguma outra coisa. Ou nem Elvira, nem eu fazemos o trabalho tal. Eu estou negando. E aí, com isso, eu inverto o valor. Se é verdadeiro, vira falso. Se é falso, vira verdadeiro. Tranquilo, né? Com isso aqui, o que a gente vai fazer agora? Vamos fazer o fechamento da parada para vocês entenderem onde que isso nos trouxe. O que nós vamos fazer agora? Vamos fazer um negócio chamado tabela verdade, que é um exercício muito simples, que vocês já dominam, que basicamente é fazer a conjunção, que é o chapeuzinho, que é o E, que é o AND. A gente vai fazer a disjunção, que é o Vzinho, que é o OU, que é o OR. A gente vai fazer a negação, till, que é o não, que é o not. E a gente vai fazer a disjunção exclusiva, que é o Vzinho sublinhado, que é o OU, é o XOR, né? Então o que eu vou fazer com ele? Bom, beleza. Quantos elementos? Para eu fazer o E, eu tenho que ter quantas premissas? Liga o fone aí pra gente conversar rapidinho. Agora preciso que vocês falem comigo. Beleza, são duas. Então eu vou ter A e B, são duas premissas. E quantos resultados eu vou ter? Quantas conclusões eu vou ter da premissa? Legal. Então eu vou inserir uma tabela aqui que vão ter 3 elementos. Quando eu tenho duas premissas e cada uma pode ter verdadeiro e falso, quantas combinações eu tenho entre elas? 6. Duas premissas. Quantas combinações? Pode ser o quê? Verdadeiro com verdadeiro? Não, 4. 4. Então, eu vou botar aqui uma tabelinha. Vou pegar esse cara aqui. Beleza. Aí eu tenho aqui, bota essa galera toda centralizada. Vou ter A e B. Sim. E aqui eu tenho um S de saída. É a saída do processo. Bom, quais são os valores possíveis de A e B? Verdadeiro e falso. Verdadeiro e falso. Então, posso botar aqui falso e falso, certo? Falso e verdadeiro. Verdadeiro e falso, verdadeiro e verdadeiro. Certo. Eu poderia colocar outra coisa aqui. Eu poderia colocar, por exemplo, quais são outras formas de representar verdadeiro e falso, hein? Eu posso escrever V e F, eu posso escrever verdadeiro, eu posso escrever o que mais? On e off, não posso? True e false. True e false. Posso Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não. O que mais? Outras formas, uma forma mais criativa. 0 e 1. 0 e 1, no caso aqui seria 1 e 0, né? Verdadeiro e falso. Eu posso ter o que mais? Eu posso fazer aqui, sei lá, vou pegar aqui, ó. Posso colocar assim, ó. O sorrisinho e o tristinho. Cadê o tristinho? Não posso fazer isso? Uhum. Por quê? Porque eles expressam a antítese. Então, o que é verdadeiro? Né? É o não falso. O que é o falso?
é o não verdadeiro. Então, eles se definem pela antítese um do outro. Então, qualquer elemento de antítese eu posso utilizar para isso. Verdadeiro e falso, on e off, 0 e 1. 0 e 1 é tem e não tem. Poderia botar tem e não tem, certo? Então, para fazer aqui essa operação, vamos sofisticar, em vez de usar V e F, vamos usar 0 e 1. Mas eu não estou falando do número 0 e 1. Eu estou falando de verdadeiro e falso. Consegue perceber isso? Que eu estou usando o símbolo do 1 e o símbolo do 0 para significar verdadeiro e falso, e não a quantidade. Então, eu posso ter aqui 0 e 0, tenho aqui 0 e 1, tem aqui o quê? 1 e 0. 1 e 0 e 1 e 1. 1 e 1. Maravilha. Se eu tenho aqui falso e falso, qual é o resultado? Verdadeiro. Falso e falso. Vamos levar para o português, Georgette. Tá. Vamos levar para o português. Falso. Tá. Né? Vamos lá assim. Pensando 0, 0, tá, mas tá bom, é 0. Tá, falso. Faz sentido para você? Eu estava pensando em matemática 0, 0, 0. 0, 0. Então, mas não é matemática 0, 0. Não é. Não é matemática. Então, é isso que a gente está fazendo agora. A gente está dissociando. A gente está dissociando o número da quantidade. O número é um símbolo. No romano, era um pauzinho, não tinha nem 0 para representar a ausência de quantidade. E se eu botar aqui isso aqui para você, 5, isso aqui é um número? Uhum. Não, isso aqui é uma quantidade. Isso é uma quantidade. É uma quantidade. São 5 elementos. É uma quantidade. O número é o símbolo. A quantidade é o que ele representa. Certo? Então, eu estou pegando o símbolo do 0 e do 1 para representar falso e verdadeiro. Então, vamos lá para o português. No português, eu faço o quê? Eu faço... Lembra do velejar? O céu está azul. Está sem nuvem. O céu está azul e o céu está sem nuvem. Sim. Isso. Portanto, eu vou velejar. Portanto, se eu olhar para fora e ver que o céu está de fato azul e sem nuvem. O céu está azul, verdadeiro. Está sem nuvem, verdadeiro. Vou velejar? Agora vamos lá. O céu, eu olho e falo assim, o céu está vermelho. Estou olhando e vi o céu vermelho. Eu estou lá na aurora boreal. Tá lá, o céu está verde. Eu pergunto assim, o céu está azul? Não, está verde. Mas está sem nuvem? Está sem nuvem. Então é falso e verdadeiro. Qual é o resultado? Eu vou velejar? Não, porque eu só vou velejar se ele tiver azul e sem nuvem. Azul e azul. Você vai velejar se for 1. Exato, perfeitamente. Então, a conjunção, ele só é verdadeiro se as duas premissas forem verdadeiras. Então, se eu tenho falso e falso... Falso. Falso. Se eu tenho falso e verdadeiro... Falso. Falso. Se eu tenho verdadeiro e verdadeiro... Falso. Se eu tenho verdadeiro e falso, falso. Se eu tenho aqui verdadeiro e verdadeiro... Verdadeiro. Maravilha. Perfeito. Posso copiar esse cara. O disjunção também tem 2 elementos, né? Alguma coisa ou alguma coisa, não é isso? Então, também tem essa estrutura aqui. Tá acompanhando, Evelyn? Tá fazendo sentido para você? Elisângela? Vocês estão acompanhando bem? Diogão, tá tranquilo? Vamos lá. Vamos limpar esses caras. Já tenho mantenho esse padrãozinho aqui, né? Que é as combinações possíveis. Só que agora eu vou analisar com o ou, Georgette. Vamos lembrar do ou? Como é que é o ou? Eu quero um funcionário que sabe inglês ou espanhol. Ele pode ser contratado se ele não souber inglês e não souber espanhol? Não. Então, não sabe inglês e não sabe espanhol. Qual é o resultado? 0. Inglês ou espanhol, né? 0, 0, 0. Falso ou verdadeiro? Verdadeiro, porque assim, o cara não sabe inglês, mas sabe espanhol. Pode ser contratado? Pode. Verdadeiro. O cara sabe inglês, mas não sabe espanhol. Pode ser contratado? Pode. Pode, porque é um ou outro. E se o cara souber inglês e souber espanhol, eu posso contratar ele? Sim. Pode. Então veja que interessante, né? Que a gente tem uma outra relação entre os elementos na nossa disjunção aqui. Beleza. Agora o NOT. Ele é um operador que só recebe uma entrada. O que recebe 2 entradas chama de operador binário. O NOT é um operador unário, só recebe uma entrada. Então a minha coluna, minha tabelinha, ela é um pouco diferente. Ela já é assim. Quando eu tenho apenas aqui o A e eu não tenho esses 2 caras aqui, ó. E quando for, né, se eu tiver o NOT, falso, qual é o inverso do falso? Verdadeiro. Verdadeiro. E verdadeiro, qual é o inverso do verdadeiro? Falso. Falso. Pronto. Já tenho aqui a tabela verdade da negação. Aí, olha só que interessante. A disjunção exclusiva. Esse parece difícil, mas não é. Você vai pegar fácil. Vamos pegar aqui e apagar isso aqui. A entrada não muda porque é análise combinatória, mas a saída muda porque o operador é outro. Então, lembra da Evelyn que ela tem 10 mil reais. Mas ela vai ter 10 mil reais, ela pode ou trocar de carro ou comprar uma casa, ou reformar a casa. Então, só é verdadeiro se for um ou outro. Então, falso ou exclusivo falso. Ou falso ou falso. Qual é o resultado? Não entendi isso aí. O ou é o seguinte, é o exclusivo. A Evelyn tem 10 mil reais e ela tem uma escolha para fazer, só pode escolher uma. Ou ela troca de carro, ela reforma a casa. Ela não consegue fazer os 2. Se ela tentar fazer os 2, dá merda. Ah, tá. Sacou? Então, Mas esse 0, 0, você quer dizer que ela não tem nem dinheiro e nem nada?
Então, ela é como se ela não estivesse escolhendo nenhum dos dois. Eu digo pra Evelyn o seguinte: Evelyn, eu te dou 10 mil reais e ou você vai trocar o carro ou você vai fazer a casa, vai reformar a casa. Ela assim, mas eu não quero nenhum dos dois. Falso e falso. Falso. Falso, vai ficar sem o dinheiro. Agora ela não escolhe o carro, mas escolhe a casa. Falso ou verdadeiro? Verdadeiro. Verdadeiro. Escolheu o carro, mas não escolheu a casa. Verdadeiro. Escolheu os dois, o que acontece? Falso. Falso. Viu? Vocês entenderam. É que vocês olham vocês ainda olham para o 0 e para o 1, vocês enxergam os números e não os símbolos. E o desafio é a gente começar a enxergar o verdadeiro e falso, falso e verdadeiro. Essa é por isso que a gente sempre faz o quê? Recruta o nosso entendimento inato da linguagem para poder manifestar isso aqui de acordo. O que aconteceu que agora realmente é a cereja do bolo para a gente fechar o ciclo de 150 mil anos até o momento atual? Esse cara aqui, esse louco alucinado aqui, cadê esse cidadão? Ô, Henrique, volta no primeiro lá novamente, por favor. Deixa eu quebrar as colunas aqui, calma aí. Vou botar esses caras aqui, ó. Vou botar esses caras aqui. Agora o que eu vou fazer, eu vou pegar esse cara aqui, seria uma quebra de show. Fala aí. No end, eu acho que depois que passou pro War, eu acho que eu não entendi o end. Cria uma frase em português para você aí. Funcionário, vamos contratar funcionário? Ele tem que saber inglês e espanhol. Se ele não souber inglês e não souber espanhol, posso contratar? Se ele não souber inglês, mas souber espanhol, posso contratar? Não, os dois tem que ser positivo? Os dois tem que ser verdadeiro. Então não. Ele sabe inglês, mas não sabe espanhol, posso contratar? Não. Ele sabe inglês e espanhol, posso contratar? Pode. Então, os operadores, é que a gente olha aqui 0 e 1, 0 e 1, mas os operadores, eles fazem essa transformação desses elementos para cá. Tá. E aí isso tem a ver com esse cidadão louco aqui, que é para a gente fechar, que é o Konrad Zuse. Que esse cara teve um insight. Ele falou assim, putz, se eu posso pegar essa parada toda aí que o Russell escreveu sobre lógica, o Konrad Zuse, ele foi o cara, ele é um alemão, que ele, logo no início, quando estava começando a Segunda Guerra Mundial, ele teve uma sacada, ele disse assim, porra, e se eu representar essa dinâmica lógica, aparelhos eletrônicos? Eu consigo pegar essa dinâmica do E e do OU, esses operadores que o Russell descreveu, e que ele fundamenta toda a matemática, e eu consigo reproduzir o livro do cara, que tem toda a definição de matemática, de tudo que vem depois da matemática, a partir de um circuito elétrico. Muito doido essa visão do cara. Muito doido. E aí, o que ele fez? Ele fez isso aqui, moçada. Deixa eu ver aqui. Vou mostrar para vocês qual foi a sacada dele. Que é tem esse programinha aqui que é o kit para montar circuito. Não, né? Não é isso. Aqui. Olha a sacada do Zuse. O que ele fez? E ele aí que explodiu e chegou no início da corrida eletrônica que a gente vive. Olha só que doido. Como é que ele pensou essa parada? Ele pensou, eu boto uma lâmpada, boto uma bateria. Tranquilo até aqui, né? Vocês conhecem esses elementos? Lâmpada e bateria? Beleza. Aí ele chegou aqui e falou o seguinte, beleza, a gente está acostumado a ligar a lâmpada, né? Ligar a lâmpada na bateria, concorda comigo? Concorda comigo? Ligamos fiozinho, fizemos um circuito, concorda? Isso é um circuito. Todo mundo reconhece isso como um circuito. Só que essa lâmpada fica ligada eternamente, concorda comigo? Sim. Não queremos isso. O que a gente quer? A gente quer reproduzir a dinâmica do AND e do OR dessa maneira aqui. E aí, para isso, a gente usa um interruptor. Eu tenho um interruptor aqui que eu boto os dois, um do lado do outro. E aí, o que eu faço? OR. Eu boto esses caras aqui, ó, ligo na lampadinha. E agora eu vou perguntar para vocês, ó. Em vez... Lembra do nosso aparato aqui? Eu disse que a gente pode chamar... Cadê a representação dele? Aí eu apaguei aquele cara desse. Eu tenho aqui o 0 e 1, né? Para verdadeiro e falso. Concorda comigo? Eita. Eu tenho 0 e 1. Aí depois botar desligado e ligado. Beleza. Então aí eu volto para cá. Desligado ou desligado? Qual é o efeito? Desligado. Desligado. Desligado é ligado ou desligado? Qual é o efeito? Desligado. Desligado. Desligado ou ligado? Qual é o efeito? Desligado. Desligado. Ligado ou ligado? Qual é? E, né? Perdão. Tô falando do ou, mas é E. É E, porque um depende do outro. Aí quando os dois... Lembra da tabela verdade? Ó, vou botar aqui para você ver. Ó. Vou jogar esse cara para cá. Olha aqui, ó. Nossa tabelinha do E. 0, 0. 0. Desligado, desligado, desligado. 0 e 1. Botei 1 aqui, ó. Tá vendo? Desligado, ligado. Deu desligado. Ó. 1 e 0, ó. 1 e 0 pra cá. 1 e 0, 1 e 0. Ligado e desligado. Dá desligado. Se eu tiver ligado e ligado, acendeu o bagulho. Ligado, ligado e ligado. 1 e 1 é 1. Louco isso, né? Legal. Só que podia parar aí. Mas não para aí. Que o Zuse é sinistro. Alemão, rapaz, come um negócio diferente. O que o Zuse fez? Vou abrir esse cara aqui. Ele falou o seguinte, eu tenho
uma outra lampadinha e eu vou fazer o seguinte, mesmo esquema, boto 2 interruptores também, só que mudou o esquema agora. Agora é o seguinte, ó, vai ter os fiozinhos aqui, eu vou conectar esse fiozinho de cá, vou botar um outro fiozinho aqui, para conectar esse de baixo, pega esse aqui e boto para cá, pega esse aqui e boto para cá. E aí conecta o fiozinho aqui de baixo. Olha que loucura desse alemão doido. É exatamente esse cara aqui, ó. Desligado ou desligado, dá? Desligado ou ligado, dá? Aí se eu inverter aqui, o de cima ligado e o de baixo desligado, dá ligado. E se os dois estiverem ligados, dá ligado. Isso aqui, gente, é um circuito paralelo. Por quê? Paralelo. Tá os dois, um caminho não influencia o outro. Eles bypassam o outro. E o de cima é o que a gente chama de circuito em série, que classicamente no colégio o professor falou da árvore de Natal, que queima uma lampadinha, queima todas, nenhuma liga mais, porque está ligada em série. Então, as lâmpadas da árvore de Natal estão ligadas como AND. Em compensação, o Benjamin que a gente usa na tomada estão ligados em paralelo. E aí, esse louco desse alemão, Konrad Zuse, ele conseguiu pegar a essência da lógica booleana, a essência da lógica matemática, e manifestar com circuitos elétricos. Foi isso que o cara fez. E aí o efeito prático dessa parada é exatamente tudo que a gente tem hoje. A gente pegou esse negócio aqui, que eu tô falando com a lâmpada, que seria desse tamanho, e a gente miniaturizou essa parada de um jeito tal que hoje eu não preciso de bateria e de lâmpada e de fios. Eu preciso de 6 átomos para construir um circuito desse, que a gente chama de porta lógica, dando aí o nome do nosso programa. Uma porta lógica é literalmente um conjunto, um circuito elétrico que representa essas operações lógicas. E essa é a base do conhecimento, do entendimento, de tudo que a gente vai construir daqui para frente nas próximas aulas, onde vocês vão comigo construir um computador, entender a essência da programação, entender a dinâmica de um algoritmo, analisar isso como um programador faria, sem precisar de uma linha de código, porque você já tem o código necessário, que é a capacidade humana de linguagem e cognição.